estudantes, tudo bem com vocês? Prazer nós estarmos aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos dar início aí a um novo estudo, né, sobre os protozoários, né, em geral, né. Vamos trabalhar um pouco aí da questão filogenética, da questão morfológica, da questão de estruturas, reproduções, grupos de protozoários, né. E aqui a gente começa a entrar em coisas um pouco mais complexas, né? Porque até então a gente estudou os vírus e as bactérias que tinham uma característica de morfologia muito simples, né? São organismos que têm aí poucas ou nenhuma organela, né, em seu interior, né? Os vírus, então, menos ainda, né, que possuem menos estruturas do que as próprias bactérias também, tá? O reino protista, né, ou protoctista, né, como vai aparecer em muitas literaturas aí para vocês também, certo? Antes de nós iniciarmos aqui esse conteúdo, nós vamos tentar entender um pouquinho aqui a questão de filogenia desse grupo, tá? Vou tentar explicar de uma maneira bem tranquila aqui para que vocês entendam como que surgiu, né, esses primeiros organismos que já possuem células eucariontes, né? Porque até então a gente estudou as bactérias que fazem parte aí de um grupo onde todas as células são procariontes, né? E aí vem na cabeça de todos aí a diferença entre procarionte e eucarionte, né? Que é uma diferença muito tranquila, onde os procariontes eles não possuem nenhum tipo de organela membranosa e muito menos um material genético organizado dentro de um núcleo, né? Ele está disperso, como a gente já vinha estudando até então. Já no reino dos protistas, né, e a partir daqui para frente a gente vai começar a entrar no mundo aí de células que são eucariontes, né, que é uma célula como uma organização mais específica, né, contendo organelas membranosas, contendo núcleo, contendo material genético compartimentado dentro desse núcleo, né. Então as estruturas elas vão aumentar e vocês vão perceber isso no decorrer do nosso estudo dos protistas, né? Que vocês vão ver que o conteúdo ele acaba ficando um pouquinho mais longo, tá certo? Até por esse motivo a gente vai dividir essas aulas aqui em várias subaulas aí para nós poder cumprir com esse estudo dos protistas, tá? Então na questão de filogenia, né? Na questão de filogenia, se nós for pensar em todos os grupos, né? Segundo Whittaker, né? Então, vamos colocar aqui a classificação de Whittaker, que é de 1969, né? Ele propôs o quê? Né? Ele propôs que nós tínhamos um reino chamado Monera, um grupo dos protistas, o grupo dos fungos, o reino Fungi, né? O reino Plante, o reino animal, certo? Onde aqui nós tínhamos o que? Todos os organismos que são procariontes, né? Seja bactérias, né? As árqueas, todas elas dentro desses reinos aqui, né? Então os reinos que foram propostos por Whittaker, né? Se nós for pensar que daria para dividir mais ainda um pouquinho, né? Ou seja, esses grupos aqui são os grupos, então, eucariontes, e o grupo, então, Monera, aqui do reino Monera, seriam os procariontes, certo? Esse grupo Monera que a gente estudou até agora, esse reino Monera aqui, que eu já vou comentar um pouquinho mais para vocês, foi aquele que a gente estudou até agora, que fazem parte aqui as bactérias, né? Certo? E esse termo aqui ele foi introduzido pelo Copeland, né, em 1938. 1938, então, o Herbert Copeland, ele introduziu esse reino Monera aqui, né? O interessante aqui é que após vários estudos que foram feitos, e que eu falei para vocês também quando a gente estudou a questão das bactérias, é que esse reino Monera aqui, ele se tornou obsoleto, né? A gente não utiliza mais essa nomenclatura de reino Monera, e sim ele foi dividido, então, em uma proposta que foi colocada aí em 1970
e que foi aprovada em 1990 pela comunidade científica, né, em que esse reino Monera, o reino dos procariontes, ele foi dividido em domínios, né, ou seja, em domínios. Em domínios lá pelo Carl Woese, né? E ele propôs o quê? Ter um domínio bactéria e um domínio arquea, certo? Então, o termo Monera a gente não utiliza mais, né? Então, os organismos procariontes, eles estão organizados em quem? Em dois domínios, chamado de bactéria e arquea, certo? Já no grupo dos eucariontes, que é onde a gente está entrando agora, né, com o estudo aqui desse primeiro reino, ele ainda segue essa classificação de Whittaker, né, onde eles estão divididos em quantos reinos? Aqui, 1, 2, 3, 4, né, ou seja, 4 reinos. Várias são as propostas para alterar isso, principalmente no reino dos protistas. Eles querem também separar, tá? Porque quem faz parte aqui do reino dos protistas, né, fazem parte aqui os protozoários, que são heterótrofos, né, aqueles que necessitam de uma fonte de matéria orgânica para se alimentar, e também a gente tem as algas, tá? As algas, elas também são protozoários, elas também pertencem ao reino dos protistas, né? Tem algumas propostas bem recentes, inclusive aí, né, que não fazem 10 anos que está ocorrendo essas pesquisas, que propõem aí essa mudança desse reino protista para 2 reinos distintos, né? Um reino, né, dos protozoários, dessa maneira mesmo aqui, e um reino das algas, que seria chamado de cromista, tá? Cromista, certo? Então, um reino protozoário e um reino cromista. Porém, isso aqui ainda está em estudo, tá? Então, por isso que a gente não vai avançar muito nesse tipo de análise aqui. Mas saibam que tem isso, né? Os estudos estão avançando, né? Mas pelo fato dos protozoários serem organismos muito pequenos, terem uma quantidade muito grande, isso se torna muito demorado, essa questão aqui, né? Eu, particularmente, também acharia muito bacana se fosse separar esses 2 grupos aqui, né? Os heterótrofos e aqui os autótrofos, né? Que são as algas, tá bom? Em um reino protozoário e um reino cromista. Porém, isso aqui ainda não é oficial, tá? Então, isso aqui ainda não vale, né, para a questão filogenética, né? Então, ainda segue-se a classificação lá de Robert Whittaker, né? Certo? Onde todos os grupos de eucariontes são divididos em 4 reinos aqui, tá? No reino dos protistas, fungi, planta e o reino dos animais, tá certo? Então até tá bem avançado essa questão aqui, porém não tem nenhum tipo de aprovação ainda, tá? Algumas literaturas até podem trazer já isso aqui como sendo algo que está sendo estudado. Talvez, se vocês lerem um dia aí trazendo reino dos cromistas, algo nesse sentido, você vai saber que ele faz parte ainda do reino protozoa, né? E que são as algas, tá? Os organismos autótrofos, aqueles que fazem fotossíntese, os protozoários que fazem fotossíntese, tá? Que depois, no decorrer do nosso estudo, a gente vai trabalhar um pouco dentro desses grupos aqui e vamos ver algumas particularidades deles também, certo? Então, na questão de filogenia, a gente está nesse reino aqui agora, certo? Ainda falta o fungo, o planta e o animal para a gente estudar, tá certo? Então, só para a gente entender e se posicionar dentro de uma questão filogenética, tá certo? Mas se você for pensar, como que você acha que surgiu esses eucariontes, né? Se tudo começou, né, sintese pelos procariontes, né? Algo bem simples, né? E aí a gente volta um pouquinho em uma teoria que foi proposta em 1920, uma teoria de Oparin, e depois confirmada aí, vou colocar aí Haldane também, que vocês já devem ter conhecimento dessa teoria de Oparin e Haldane, né? Que ela trata aí da evolução
evolução química, tá certo? Química, onde eles propuseram aí que as modificações vieram a ocorrer, ocorreram aí de forma lenta, então modificações de forma lenta e gradual, certo? Então essa teoria de Oparin e Haldane, que vocês acredito que já devam ter conhecimento dela, ela trata da evolução química dos organismos, das evoluções químicas das moléculas que estavam presentes lá logo após a nossa formação do mundo, digamos assim, pensando cientificamente, certo? Que é a teoria que é muito aceita, que é a teoria do Big Bang, né? Que vocês também já devem conhecer essa teoria da grande explosão aqui, né? Que é chamada de teoria do Big Bang. Dentro de uma comunidade científica, ela é muito bem aceita, né? Uma teoria que hoje ainda é muito trabalhada e que foi comprovada também esta teoria, né? Para o Oparin e Haldane, o que aconteceu aqui? Eles, no início dessa grande explosão, logo depois da grande explosão, formação do planeta, né? Então a gente tem a formação do nosso planeta Terra, né? Então formação do planeta, não só do planeta Terra, né? Enfim, de toda a estrutura do nosso sistema solar, né? Então é o que trata essa teoria do Big Bang, né? E para o Oparin e Haldane, nesse tempo aí, o nosso planeta ele era muito quente. Um ambiente hostil. O que é um ambiente hostil? Que não dava condições de ter nenhum tipo de organismo lá vivendo, certo? Quando que isso começou a mudar, né? Começou a mudar quando a Terra o nosso planeta começou a resfriar, certo? Por que eu estou dizendo isso aí? Porque imagina algo muito quente, não possibilitava nem a chuva cair, né? Não possibilitava a chuva, né? Formação de chuva, formação de água, porque a água não conseguia nem chegar no solo, ela já evaporava de novo pela alta temperatura que tinha nesse ambiente aí, certo? Então, quando o planeta começou a resfriar, possibilitou o quê? A formação de poças, né? Nessa época aqui, né? Nessa época de evaporação, em que o planeta era muito quente aqui, nós tínhamos a presença apenas de alguns gases aí, né? Que são os gases lá da Terra primitiva, né? Que é quem? O hidrogênio, gás hidrogênio, o NH3, que é a amônia, o CH4, que é o gás metano, e a água em forma de vapor, né? Não tínhamos água líquida ainda, né? Nessa época aqui. Depois que começou a resfriar, sim, possibilitou o quê? Formação de chuva, tempestades, certo? E aí começou a ter relâmpagos, né? Várias tempestades, né? Tô dando só uma resumida aqui, tá, gente? Se vocês, né, procurarem aí de uma forma mais específica, talvez vocês encontrem um pouquinho mais detalhado essas condições aqui, tá? E aí o que aconteceu? Essas descargas elétricas começaram a reagir com esses gases que tinha, né? Então pense, na época aqui, ó, né, o planeta começou a resfriar, possibilitou chuva, né? E daí nós tínhamos esses gases aí na atmosfera, e essas descargas elétricas começaram a reagir com isso aqui, formando aqui poças de água, né? Essas modificações através dessas descargas elétricas aí deram origem ao que? As primeiras moléculas orgânicas, certo? As primeiras moléculas orgânicas começaram a surgir, né? Até em livros vocês vão encontrar isso aí como sopas
nutritivas, né? E aí o que começou a acontecer? Essas moléculas orgânicas aqui, elas começaram a uma juntar com a outra, e formou então algo chamado de coacervado. Esse coacervado, que é a junção de várias moléculas orgânicas que foram se formando, né, deu origem a esses coacervados, que não é ainda de fato um organismo, né, não é um ser vivo ainda, né? Certo? A partir de então, esses coacervados começaram a se juntar, começaram a ser mais complexos, e aí sim, acredita-se que surgiram aí os primeiros organismos, né? Os primeiros, vamos colocar aqui, primeiros organismos que habitaram aí o nosso planeta, certo? Esses organismos aqui, então, eles viviam ainda num ambiente que não tinha o quê? Sem oxigênio, certo? Ou seja, eles eram anaeróbios, certo? Então, esses primeiros organismos que surgiram, eles viviam num ambiente que não tinha oxigênio, eles eram totalmente anaeróbios, né? E eles se alimentavam do que, esses primeiros aí? Eles se alimentavam justamente de quê? De moléculas orgânicas, né? Eles se alimentavam dessas moléculas orgânicas e iam, de certa forma, se nutrindo e vivendo ali. Só que o que eles liberavam, né? Eles se alimentavam então de moléculas orgânicas, e eles liberavam para o ambiente o CO2, que não existia aqui na época, o CO2 também, né? Mas a partir desse fator de produção aqui de energia desses primeiros organismos, eles acabavam descartando aí o CO2 para o ambiente, certo? Eles começaram a liberar muito CO2, que começou a ficar saturado de CO2 aqui, né? Então começou a ter muito CO2 no ambiente. Esses organismos, porém, eles foram aumentando, né? Tinha 1, virou 2, 4, 16 e foram aumentando. O que ocasionou então? Todos se alimentavam da mesma fonte de alimento. Começou a haver o que aqui? Uma certa competição entre eles, certo? Começou a haver uma certa competição, forçando alguns organismos a deixar de consumir moléculas orgânicas e tentar modificar a sua forma de alimentação. E aí o que surgiram aqui? Os primeiros organismos autótrofos, certo? Os primeiros organismos autótrofos, aqueles que fazem o quê? Fotossíntese. Se nós pensar na fotossíntese, o que é necessário para fazer fotossíntese? Né? CO2, H2O e luz, né? O H2O tinha em grande quantidade disponível, a luz tinha luz natural, né, do Sol, e o CO2 que começou a surgir aqui dessas moléculas aqui, desses organismos que iam liberando e saturando o ambiente. Então esses novos organismos que surgiam, eles não necessitavam de moléculas orgânicas aí, certo? Não necessitavam dessas moléculas orgânicas. Por quê? Porque eles faziam sua própria molécula orgânica. E com essa condição de fotossíntese aqui, começaram a liberar o que para o ambiente? O que um organismo fotossintetizante libera para o ambiente? O O2, que é quem? O gás oxigênio, né? E aí começou a ter o que ali? Muito oxigênio disponível no ambiente. Como os organismos são todos anaeróbios, vocês sabem que o oxigênio acaba se tornando tóxico, né? Ele acaba se tornando tóxico e matou, né? De fato, dizimou muitos organismos que viviam num ambiente que não tinha oxigênio e que o oxigênio, estando presente, acaba sendo tóxico e acabam matando aí, de fato, esses organismos aí, tá certo? Com isso, forçou o quê? Ao surgimento dos organismos respiradores, né? Alguns evoluíram para a respiração. Respiradores, né? Então surgiu respiradores.
né? São aqueles organismos que utilizam o oxigênio também, né? Para quê? Para aumentar a sua capacidade de produção de energia, né? Nós, por exemplo, somos organismos respiradores, por isso que a gente necessita do oxigênio, certo? Num dado momento, então, como esse ambiente era muito tóxico, né? Muitos organismos que eram anaeróbios, eles acabaram aí nessa questão de competição, acabaram se alimentando de um outro organismo, no caso um fotossintetizante, né? Ou seja, nós tínhamos aí um organismo, ele não tinha essa condição de fazer fotossíntese, de fazer respiração, né? E ele acabou se alimentando de um organismo mais completo, né? E no caso da alimentação, entrou alimento aqui, ele já degrada e forma aí a sua energia. Nesse caso aqui aconteceu o quê? Ele não degradou esse organismo e eles acabaram vivendo aí em simbiose, certo? Eles acabaram vivendo em simbiose, tá? Então, mais ou menos dessa maneira que foi surgindo o quê? Os primeiros organismos aí eucariontes, né? Ou seja, organismos mais completos, né? Que conseguiam fazer o quê? Respiração, fazer fotossíntese e respiração, né? Então eles começaram a ser mais completos as suas células, tá? Então mais ou menos dessa maneira é que se acredita que surgiram aí os primeiros eucariontes, que é o motivo do nosso estudo agora dentro dos protozoários, tá certo? Até tem nós já vamos falar aí da teoria da endossimbiose, né? A teoria da endossimbiose, que se acredita que houve justamente isso aqui, né? Seres mais sem muita estrutura acabaram fagocitando um outro organismo, né? No caso um organismo fotossintetizante. Ele acabou englobando, né, na sua estrutura e não degradou e ficou lá dentro. Ou seja, se o organismo está lá dentro, né, o que vai acontecer dentro desse respirador? O respirador vai liberar oxigênio, que é o que ele precisa, e ele vai liberar o que? Energia que o outro organismo precisa. Tá? Então é uma simbiose, quando os dois aí acabam se beneficiando com essa união dos dois organismos, tá bom? Beleza? Então, de fato, é só um resumão aqui para vocês entenderem onde que nós estamos e como nós chegamos até ali, tá bom? Quem quiser saber um pouquinho mais, né? Apesar de que eu acho que já estudaram um pouquinho disso aqui, né? Vá lá e procure, então, sobre a teoria de Oparin e Haldane e também a teoria da endossimbiose, tá? Beleza? E aí a gente vem aqui, então vamos falar um pouquinho justamente do surgimento desses primeiros organismos eucariontes aí, tá? O aparecimento e evolução das células eucariontes, né, aconteceram mediante interações simbióticas entre procariontes, né? Então, entre organismos que eram procariontes, acabou um englobando o outro, né? E acabaram vivendo em simbiose, dando a condição do surgimento dos eucariontes aí, que são células mais completas, tá bom? E como proposto na teoria, então, defendida aí pela Lynn Margulis, tá? Na década de 60, ela propôs essa teoria da endossimbiose aí, que é muito forte, né? Essa teoria aí, que aconteceu mais ou menos da maneira que eu expliquei para vocês até agora aí, tá? Então, é um nome importante aqui dentro, né, dessas teorias aí de eucariontes aí, na teoria da endossimbiose, a Lynn Margulis, tá? Que é uma pesquisadora, tá bom? Essa teoria é fundamentada na condição topológica em que um indivíduo vive dentro do outro, que foi o que eu falei para vocês, né? Um indivíduo que não fazia fotossíntese acabou englobando um que fazia e eles acabaram vivendo juntos e os dois se beneficiaram com essa união. Assim, as proposições sugerem que os procariontes teriam evoluídos para eucariontes por meio da fusão de diferentes tipos de bactérias, né? Que são os procariontes. Vários tipos diferentes, né, acabaram virando um organismo só, tá certo? Por meio da fusão de diferentes tipos de bactérias que originaram os protozoários, os primeiros eucariontes aí. Então acredita-se muito nisso aí, tá bom? Em algum momento, ainda num ambiente sem oxigênio,
os procariontes, os primeiros organismos teriam surgido na forma de seres unicelulares e heterótrofos, né? Foi aquilo que eu expliquei para vocês ali. Eles começaram a se alimentar das próprias moléculas orgânicas que tinham disponíveis lá no ambiente, ó, matéria orgânica, e produziam aí o que? O CO2, né? Que é um produto, que é um fator indispensável aí na realização da fotossíntese, tá? Contudo, a competição por matéria orgânica aumentou, tornando-se escassa e forçando o surgimento de organismos autótróficos, né? Que foi aquilo que eu falei para vocês também, né? A alta competição pela matéria orgânica, a matéria orgânica começou a ficar escassa, né? E aí surgiram aí forçados, né? Uns organismos autotróficos aí que fazem a fotossíntese na produção do seu alimento, da sua molécula energética. Organismos que, através da luz, água e gás carbônico, né, que são as condições para a realização da fotossíntese, produzem suas próprias moléculas orgânicas e liberavam oxigênio para a atmosfera, certo? Com a disponibilização do oxigênio na atmosfera, os procariontes anaeróbios, que não conseguiam se refugiar em ambientes anóxidos, ou seja, que não são tóxicos, né? Lembra que eu falei para vocês que para muitos organismos anaeróbios, a simples presença da molécula de oxigênio, ela é fatal para eles, né? Foram extintos. Contudo, aqueles que foram capazes de se adaptar a esse novo ambiente desenvolveram uma respiração, certo? Ou seja, eles começaram a fazer respiração celular, tá bom? Possivelmente, diante da competição por alimento, uma célula anaeróbia fagocitou um procarioto anaeróbio, que é aquilo que eu falei, né? Um organismo simples, que estava ali, né, num ambiente bem tóxico, ele conseguiu se virar e fazer respiração, ele foi lá e englobou um outro procarionte, né, que não foi digerido, né? Primeiro ele tratou aquilo como alimento, mas entrou no organismo e não digeriu, e acabaram vivendo em simbiose, né? Em vez disso, esses entraram em simbiose e os dois, então, se beneficiaram com essa condição. Tá? Que é a condição que a gente vê hoje nas células eucariontes, certo? Os produtos resultantes do metabolismo anaeróbio do procarionte hospedeiro, como lactose e piruvato, que são as primeiras moléculas resultantes da quebra, então, de fato, da molécula de glicose, né, eram aproveitados como fonte de energia para o seu simbionte. Em troca, quando realizada a respiração, o simbionte convertia nutrientes em ATP, usado como fonte de energia pelo procarionte hospedeiro. Em outras palavras, aqui nós temos que pensar o seguinte, que na fermentação nós temos a formação de 2 ATPs de energia, certo? Já isso aqui na fermentação, certo? Já na respiração, nós temos a formação de 30 ATPs, né? Então, na respiração, ou seja, a respiração ela é muito mais energética do que a fermentação. Então, por isso que eles se beneficiaram aqui, né? Pelo englobamento aqui de um respirador, né? Junto com um outro organismo que conseguiu sobreviver naquele ambiente, né? Tóxico, né? Digamos assim, eles acabaram vivendo em simbiose aí e tendo aí o benefício mútuo dos dois, tá certo? Beleza? Então, um pouquinho aí da filogenia e como que surgiram aí os primeiros eucariontes para nós poder depois entrar, de fato, aí no reino dos protistas, tá certo? Aqui também diz, ó, existem fortes indícios de que organelas importantes para o metabolismo das células eucarióticas, especialmente mitocôndria e cloroplasto, provavelmente surgiram dessa endossimbiose. Essa teoria diz que mitocôndria e cloroplasto eram 2 organismos que viviam distintos, né? Ou seja, eram 2 organismos. A mitocôndria, né, que é de fato o respirador, né? E o cloroplasto que faz a fotossíntese, né? Eles viviam tranquilo, sem necessidade de estar dentro de uma célula, né? Eram 2 organismos diferentes que viviam ali. Após essa endossimbiose, a teoria acredita-se que eles foram englobados e aí sim estão até hoje vivendo aí dentro das células
eucariontes, tá? E esses fortes indícios é isso aqui, ó, né? Essas duas organelas aqui, elas têm DNA próprio, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a mitocôndria ela possui DNA, né? O DNA mitocondrial, certo? Ou seja, ela tem DNA próprio lá dentro, né? Claro que ele é um pouquinho diferente do DNA que a gente conhece, né? Que está lá bem compartimentado, que está com proteínas histonas, né? Ele consegue se autoduplicar sem a necessidade da célula mandar ele se duplicar. Ou seja, o que quer dizer isso? Ele se duplica a hora que ele quiser. Ele não depende de uma condição da célula. Aí vai lá, duplica você agora. Não, a mitocôndria ela faz isso sozinha. Se ela sentir necessidade, ela se autoduplica sem necessidade dessa informação vir lá do núcleo, lá da célula, tá bom? Membranas também, né? A mitocôndria, depois quando a gente estudar, vocês vão ver que ela possui duas membranas, né? Membrana externa e uma membrana interna, né? E a membrana interna, ela é muito parecida com a membrana das bactérias, né? A partir disso, se acredita que o quê? Esse organismo aqui, a mitocôndria, ela tinha uma membrana, veio a bactéria e englobou ela, né, para dentro dela, e acabou esse resquício, né, formando outra membrana, né, formando outra membrana aqui externa, né? Então por isso que ela vai ter duas membranas. E a membrana interna, ela é muito parecida com a membrana das bactérias que a gente estudou, né? Então é um forte indício de que essas duas organelas elas viviam independentes aí no ambiente, tá bom? Certo? Beleza? Pessoal, para nós não se confundir muito, hoje a gente vai encerrar nossa aula aqui, né, com essa introdução, né, de filogenia, com essa parte filogenética do grupo dos protozoários, como que surgiram essas bactérias, essas células eucariontes, de fato, tá? Para que depois a gente consiga entrar aqui numa introdução, então, já falando mais fortemente somente do reino dos protozoários, tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido essa parte inicial, ela é muito importante, tá? Para que a gente consiga se situar no conteúdo, tá bom? Um abraço para todos, bons estudos para todos aí e fiquem bem até a nossa próxima aula.